Olá, tudo bem? Saudações. Hoje, domingo, dia de Pentecostes, após as obrigações espirituais da parte da manhã, eu estava lendo alguns livros da minha disciplina, também da área de auditoria, e me deparei com um texto, um artigo que eu fiz em 2009. Está bastante atualizado. O título dele é Atualização Permanente. Um dos maiores desafios que os profissionais hoje encontram é estarem preparados adequadamente com tudo que está acontecendo ao redor. A atualização permanente, ela é extremamente importante para aquele profissional que ocupa cargos da empresa de relevância, e vez ou outra ele teria que ter a sua fala, a sua oratória dentro de uma reunião ou dentro de uma videoconferência, e ele está pronto, apto a responder questões vindas dos empresários, dos dirigentes, dos acionistas. Eu estou me referindo à minha parte de aderência principal, que é a contabilidade. Então, quando eu fiz esse artigo, eu coloquei uma interrogação, questionando o profissional e, ao mesmo tempo, dando algumas dicas, incursões na vida profissional desse que iria se diplomar mais adiante. Eu leciono nas áreas de contabilidade, mas são turmas otimizadas, então tem alunos de administração, de economia, de gestão financeira, de auditoria e por aí vai. Do pós-graduação, a coisa não é diferente. Também são turmas otimizadas, dentro daquela área específica de finanças, mas que vão alunos de diversas áreas. Eu já me deparei, por exemplo, numa aula de pós-graduação, com alunos da área de medicina, alunos da área de sociologia, alunos da área de pedagogia. Então são graduações diversas, mas que de repente na empresa ocupam um cargo de liderança e precisam estar a par dos números que vem naqueles relatórios das demonstrações financeiras. Então, o conselho, ou a pergunta, primeiramente, que eu faço aos graduandos, seria isso. Afinal, como estar constantemente aprendendo, não ficar obsoleto no seu ofício? E eu me coloco também como docente. Então aí vão algumas dicas. Adaptar-se ao novo. E nunca jamais acomodar-se. Há pessoas que se acomodam. Eu não quero saber de tecnologia. No início do século XXI, em setembro de 2001, eu coloquei uma sala virtual no ar no campus Tom Jobim, da Universidade de Estácio de Sá. Foi realmente um reboliço, porque poucos acreditavam que aquilo iria acontecer algum dia. Nós não teríamos o aluno fisicamente e nós conversaríamos com ele. E eu fui fazendo experiências com isso, até na parte de universidade corporativa. Eu tive a grande chance de ser convidado para dar aula em empresas, Banco Mundial, BNDES, Petrobras. E lá, essas experiências me davam cada vez mais ânimo, me faziam cada vez mais ousados. Porque eu ia para uma sala, e naquela sala tinham 15 pessoas, 15 dirigentes. Mas havia câmeras que passavam aquela minha informação, aquela minha fala, para outros departamentos da empresa.
Então, a aula de contabilidade, por exemplo, uma aula de contabilidade, eu me lembro bem, ela não interessava somente aos dirigentes que tinham a contabilidade como suas informações primárias, mas interessava a muitos outros profissionais. Interessava lá o chefe do RH, interessava o chefe do almoxarifado, interessava o diretor financeiro. Todos esses profissionais, eles iriam lidar, num momento ou outro, com o dado do balanço. Fosse o estoque, fosse o caixa, fosse o patrimônio líquido, fosse o ativo não circulante, imobilizado. Então, cada um, num determinado momento, iria lidar com isso. Então, a pergunta feita na década passada dizia isso, adaptar-se ao novo, sempre. E eu gosto de novidades. Jamais acomodar-se. Porque a acomodação faz a pessoa ficar obsoleto. Nunca ouvi falar nisso. Não é incomum se eu ver isso no mercado com alguns profissionais. Então, o meu desafio a esses bacharelandos, eu me referia principalmente, e a parte que eu mais gosto, às novas tecnologias. Hoje nós vivemos um momento de isolamento, que não estava previsto em lugar nenhum, ninguém sabia que isso iria acontecer. Eu vejo pessoas, vamos hoje ter uma reunião pelo Skype, pelo Meet, pelo Google Meet. E aí? Não sei mexer com isso, como é que eu vou colocar isso lá no meu computador, como eu vou colocar isso no meu celular? Eu posso ver isso no meu laptop? E pessoas que estão no mercado. Eu vejo isso hoje. E eu sou imigrante digital, eu não sou nativo digital. Então eu dizia, com as novas tecnologias, esse desafio vem assombrando executivos de todas as idades, mesmo aqueles chamados nativos da chamada geração digital, que desde a década de 80 tem esses avanços tecnológicos como realidade e não como conquista, mas é o caso dos imigrantes, que precisa de um esforço maior para romper esta barreira. Eu vou bem mais lá atrás, vou no século passado. Em 1996, eu trabalhava numa empresa alemã, que quando eu fui admitido, na década de 80, quase ninguém conhecia o que era internet. Quase ninguém. Eu lembro que os relatórios, os statements preparados lá pela Alemanha, quando vinham para o Brasil, da Casa Matriz, eles vinham com nomenclaturas bem diferentes. Eu era o gerente financeiro e administrativo, e aquilo tinha que passar por mim. O que era alguma coisa lá na Alemanha era diferente daquela que estava com a nomenclatura aqui no Brasil. Nós tínhamos o prazo até o dia 5 de cada mês de encerrar o balanço do mês anterior e mandar para a Alemanha, para que lá na Alemanha eles pudessem fazer a consolidação dos balanços do mundo, das várias subsidiárias, filiais que eles têm ainda hoje espalhadas no mundo inteiro. Então, e o balanço da Argentina, o balanço do Brasil, o balanço do Chile, iam todos para a Alemanha, porque lá era a casa matriz. E lá eles faziam uma grande consolidação. Isso me incomodou bastante no início. Claro que eu não tinha esse conhecimento tão forte dentro da minha carreira, da minha área, embora já fosse profissional há mais de 30 anos, profissional da área de contabilidade, e lecionando. Então, como professor e como dirigente numa empresa, eu ainda me sentia bastante vulnerável quando algumas perguntas eram feitas nas reuniões semanais. E fui me interessando por aquilo. Tive que me debruçar em livros, me debruçar em manuais que pudessem me adequar àquela realidade.
que poderia chegar ao ponto, não, você não serve. Vamos contratar um outro profissional que possa dar respostas mais rápidas e mais confiáveis àquilo que o patrimônio da empresa está recebendo, seja no ativo ou seja no passivo. Muito interessante. Então eu venho carregando, estou dando isso como exemplo, eu venho carregando essa responsabilidade desde a década de 80. Não é pouco tempo. Talvez a idade de muitos que estejam assistindo ao vídeo. Eu digo aqui numa parte do meu artigo que em 1996 a internet engatinhava, mas havia alguns livros que detectavam esse fenômeno e chamava para si a geração digital, quer dizer, as pessoas nascidas na segunda metade da década de 80, que já eram chamados como nativos digitais e teriam que estar totalmente envolvidos aquelas pessoas nascidas naquele ano, ou naquela década. Mas eu falei no início que hoje eu estranho que muitas pessoas vão fazer uma reunião pelo Google Meet e eu não sei como é que isso vai acontecer. São pessoas daquela época. Mas não se adaptaram. Se acomodaram. Então a adaptação é uma verdade absoluta para aquele que quer vencer no mercado de trabalho. Eu dizia no meu relatório, no meu artigo, os jovens fizeram mais do que apenas uma revolução na comunicação, segundo alguns autores da época. Eles entravam para valer em todas as áreas do relacionamento, tornando possível a sala de aula tecnológica, onde o professor e diversos alunos, no caso do aprendizado acadêmico e profissional, estariam em perfeita sintonia e harmonia com aquilo que está sendo falado. Observem, eu não quero que o vídeo seja longo, observe os dias atuais. Eu estou isolado, professor. Os alunos, muitos deles estão também isolados. Que às vezes não é nem da minha faixa etária, mas pelo assunto que se vê, do isolamento do vírus, muitos estão em casa, em home office. Continuam trabalhando, produzindo, mas em home office. Como é que eu vou me comunicar com esse aluno se ele está em home office? Ele não está na sala física. Tem que ser através de uma plataforma digital. Eu fiz isso em 2001. Uma página com a sala de aula virtual, contendo exercícios, artigos, alguns testes de avaliação formativa ou somativa para os alunos. E ouvi de muitos: isso não vai dar certo. Hoje, essa instituição que eu falei no início, e outras mais que vocês devem conhecer, carregam mais de 100 mil alunos em plataformas digitais. E o louco ainda está vivo. Um dos loucos, né? Não foi só eu na época, né? Não quero me colocar sozinho nisso. Não sou nenhum gênio. Mas sou dois que gostava e gosta muito dessa área. Nós vamos falar mais adiante. Vamos dar uma parada nesse vídeo, mas eu quero dar continuidade a ele mais tarde para falar sobre essa atualização permanente. Condição sine qua non para você ser o melhor na empresa. Não é ser o melhor no sentido do orgulho, mas ser o melhor no aproveitamento profissional e ter um rendimento adequado à tua genialidade, à tua força de vontade e jamais acomodação. Eu nunca me acomodei. Nunca me acomodei. Até a próxima.